Agora a gente vai falar sobre direito. Na semana anterior, nós conversamos aqui no estúdio com o Dr. Colim sobre a obtenção de benefício previdenciário para quem não paga o INSS há vários anos. Muito bem, algumas pessoas questionaram, né, se isso seria um teste ou se era um caso concreto, se haveria algum caso concreto. Pois a tese jurídica rendeu um resultado positivo na Justiça, um processo que está disponível no site do Tribunal de Justiça, e o próprio Dr. Colim, que já está aqui conosco no estúdio, vai nos falar sobre isso agora. Boa tarde, Dr. Colim. Boa tarde, Cris. Botaram em dúvida, né, se era teoria ou se era prática, né? Então, e aí, tá aí. O negócio, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Não basta a gente trazer a notícia, né? Tem que... Muito bem, tem que mostrar. Não, é que tem teses que que nós desenvolvemos e testamos. Faz e às parte vezes do direito isso, né? Não dá em nada. E às vezes não dá em nada, mas deveria ter dado e assim vai. Tem outras situações que a gente tem um resultado positivo. Essa de hoje, que foi é o mesmo assunto de 2 semanas atrás, né? É algo que foi testado, foi construído, o advogado não é despachante, nada contra os despachantes, mas nós temos que construir teses, e foi a maneira que nós conseguimos para melhor atender o nosso cliente. A pessoa estava já há alguns anos sem pagar nada de INSS, a princípio a resposta fácil é não tem direito, mas nós felizmente tivemos acolhido a nossa argumentação já em sede de 2º grau, 1º grau, sentença mantida, e o nosso cliente já está recebendo o benefício. Olha só que coisa boa, doutor Colim. E a gente tem como conferir essa sentença, a gente mostrar aí para o pessoal que ficou em dúvida? Eu mandei para a produção, eu gravei, no meu escritório ficou meio rudimentar, mas eu gravei depois, né? Olha, estamos com a sentença na tela já aí. A decisão em que eu leio, né, os trechos principais, uma sentença muito longa, em que eu leio depois, se for possível, a gente passa aí. Vamos conferir já a sentença. Já vamos rodar a sentença? Vamos. Então tá. Número tal, nome dos autores ocultados. Acho que está com um probleminha no áudio. Melhor a gente, então, daqui a pouquinho a gente roda, né, doutor Colim? Vamos pela casa que manda. Vamos daqui a pouquinho, então, a gente teve um probleminha ali no áudio, daqui a pouco a gente roda, então, a sentença. Mas, doutor Colim, então, nesse caso aí, dessa sentença, então, se comprova, então, para quem tinha dúvida, de que sim, é possível. Isso, tem o número do processo, mas o que acontece? O período de graça, repetindo aquilo que eu falei na semana passada, mas se eu pudesse, eu falaria isso todos os dias. Período de graça é o tempo que a pessoa mantém a proteção previdenciária sem estar pagando o INSS. Estou trabalhando como empregado ou como contribuinte individual, paro de pagar o INSS. Mantenho a proteção por 12 meses, que o INSS reconhece. Se eu sofrer um acidente, se eu morrer, se eu for para a cadeia, se eu tiver um filho, terei o benefício previdenciário correspondente, ainda que não pague. Se eu tiver tido 120 contribuições sem perder a condição de segurado, terei um acréscimo de 12 meses, nesse período de graça. Se eu comprovar o desemprego, terei um período de mais 12 meses. Até aí tudo bem, isso é o básico. Mas o que acontece? Quando a pessoa está na lei, quando a pessoa vai para o auxílio-doença, é afastada por auxílio-doença, e quando ela tem alta do INSS, quando ela volta ao mercado de trabalho após o afastamento por auxílio-doença, ela tem o direito de manter o período de graça por mais 12 meses. Então, hoje, digamos, né, eu paro de contribuir. Eu, Guilherme, digamos, eu parei de contribuir hoje. Daqui a 6 meses eu sofro um acidente e fico incapaz para o trabalho. Eu perdi a condição de trabalho temporariamente. Peço auxílio-doença, que seja por 15 dias, um mês ou não importa quanto tempo. Ao ter a alta do auxílio-doença, eu tenho mais 12 meses em que eu mantenho a condição de segurado sem pagar. E essa é a tese. No caso concreto que eu trouxe aqui, não é o nosso cliente, né? O segurado, né? O pai dos nossos clientes, ele já estava sem pagar o INSS já há alguns anos. Só que ele implementou os requisitos do auxílio-doença ainda no período de graça. E aí, então,
com base na tese do direito adquirido, e embora ele não tenha exercido o direito, ele reuniu as condições, e a nossa tese foi, se ele tivesse pedido auxílio-doença no momento que ele poderia ter pedido, quando ele ainda era segurado, ele teria preservado a condição de segurado indefinidamente, até ter alta. E isso foi acolhido pelo Judiciário, o INSS recorreu, o Tribunal manteve, e, felizmente, agora os dependentes do falecido estão recebendo benefício. E aí, então, é aquilo. Eu trouxe a sentença, tem o número do processo. Não sei se será possível transmitir ou não a leitura dos trechos principais, mas se não for, a gente passa o número e você pode procurar no site. Vamos conferir a sentença agora, então, doutor Colim, vamos ver. Vou pedir o pessoal rodar para a gente, então. Procedimento comum, número tal, nome dos autores ocultados. Trata-se de ação de procedimento comum ajuizado por fulano de tal contra o INSS, postulando a concessão do benefício de pensão por morte, número tal. Data de entrada do requerimento em 5 de 2019, em razão do óbito do seu genitor, fulano de tal, em novembro de 2018, indeferido administrativamente o argumento de que o instituidor teria perdido a qualidade de segurado no dia 15 de 7 de 2016. Sustenta a parte autora que o instituidor já estava incapacitado para o trabalho antes da perda da qualidade de segurado, fazendo jus na ocasião à concessão do benefício por incapacidade, a qual manteria a sua qualidade de segurado independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. Para verificar a eventual incapacidade laboral do instituidor antes do óbito, foi determinada a realização de perícia indireta, concluindo o médico perito nomeado pelo juízo, que o instituidor teria apresentado incapacidade laboral no período de 6 de 8 de 2013, data de sua primeira internação por transtornos mentais comportamentais devido ao uso de álcool e tudo mais. Analisando a carta de indeferimento juntada aos autos, evento 1, PROC Admin 3, página 78, verifica-se que o benefício foi indeferido aos demandantes em função do não reconhecimento por parte do INSS da qualidade de segurado do instituidor. Relatou o INSS na ocasião que a cessação da última contribuição se deu em 5 de 2015, tendo sido mantida a qualidade de segurado tão somente até 15 de 7 de 2016, de modo que na data do óbito, em 2018, o falecido já havia perdido a qualidade de segurado. Ocorre, todavia, que se por qualquer motivo o segurado instituidor preencheu os requisitos para a concessão de benefício previdenciário antes da perda da qualidade de segurado, o simples fato de não ter exercido esse direito, requerendo o respectivo benefício, não prejudica o direito de seus dependentes à concessão do benefício de pensão por morte. Possuindo o segurado instituidor direito adquirido à concessão de auxílio-doença desde 2013, não há que se falar em sua posterior perda da qualidade de segurado, fazendo jus aos seus dependentes a pensão por morte em decorrência de seu óbito, nos termos do artigo tal. Dispositivo, onde disposto o julgo parcialmente procedente pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo tal do Código de Processo Civil, para determinar ao INSS que conceda o benefício de pensão por morte para os autores a contar da data do óbito do genitor, lá em 10 de 11 de 2018, até os 21 anos de idade, nos termos da fundamentação. Muito bem, então, doutor Colim, por mais que pareça claro, né? Inclusive o senhor já tinha comentado aqui há 2 semanas, mas para a gente confirmar, tá? Se esse benefício pleiteado fosse outro, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, salário maternidade, segurado também teria direito igual? O período de graça preserva toda a proteção previdenciária que o segurado tem, todos os benefícios. No caso concreto, Cris, o benefício discutido era a pensão por morte, mas poderia ter sido qualquer outro benefício. E não tem limite de tempo correto, certo? Não tem limite, desde que comprovada a incapacidade para o trabalho. É aquilo que eu mencionei na outra entrevista. Nesse caso, a pessoa ela se manteve incapaz, mas não precisaria sequer ter se mantido incapaz permanentemente. Se eu
Lá em 2020 parei de pagar o INSS. 2020. Aí, antes de perder a qualidade de segurado, eu quebrei a perna. E não encaminhei o auxílio-doença, mas se eu tivesse encaminhado, eu teria recebido o auxílio-doença. Eu teria 12 meses de período de graça após o retorno. Aí lá em no ano seguinte, em 2001, eu quebrei a outra perna. É óbvio, parece engraçado a gente falar assim, mas do ponto de vista didático, se eu ficar sofrendo algum acidente ou doença que me incapacite para o trabalho uma vez por ano, eu preservo a condição de segurado e prorrogo o período de graça para o resto da vida. Isso dentro da tese que foi acolhida aqui. É recomendável que se faça isso? É claro que não. É óbvio que não. O ideal é pagar o INSS. Mas, Cris, não tem limite. Você, advogado, por favor, não desista quando algum cliente bater a sua porta, quando algum segurado bater a sua porta. Muito bem, obrigada, doutor Colim, por nos trazer esses esclarecimentos todos, né? Trazer aí também a sentença para a gente ver na prática, né? Como foi possível. Para ver que não é teoria, não é conversa. Ah, não, isso é na prática, a teoria é outra. Teve um advogado que me ligou. Um advogado ficou em dúvida se será que disse, possível. Não, mas isso aí que o senhor está falando ali é o que o senhor imagina que deveria ser. Não, é o que aconteceu. Bem. Não garanto que vai acontecer sempre. O judiciário não é matemático. Mas é possível. Mas é possível. Perfeito. Doutor Colim, quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos a respeito do direito e outras questões, né, de processos. 51 32 28 12 19, meu telefone fixo. 51 99985 7991, meu WhatsApp celular. No YouTube, Saiba Direito, canal Saiba Direito, 14 mil e poucos inscritos, 400 e poucos vídeos já, Cris. Canal Saiba Direito, não consigo responder a todo mundo, mas é sempre um prazer, eu tento responder. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal. Tem muita coisa mais pessoal ali do que qualquer outra, mas meu Instagram pessoal, respondo por ali também. CRJ Advogados, Instagram, Facebook. Perfeito, muito obrigada, doutor Colim, uma boa tarde para você e a gente, semana que vem, a gente segue aqui com mais direito. Muito obrigado, Cris.